pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Delta Mate. Eu sou Thiago Carneiro, professor de matemática. Na aula de hoje vamos falar de potência de 10 e notação científica, um assunto bastante utilizado em ordem de grandeza na física. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações e deixe o like. E deixe nos comentários também o que achou da aula, certo? Para vocês que estão inscritos no canal, deixe o like e deixe os comentários todas as dúvidas e sugestões e o que achou da aula. E vocês que não estão inscritos, se inscrevam, ative o sininho das notificações, que é muito importante, ok? Gente, um forte abraço, um muito obrigado e vamos para a aula. Bom, gente, na aula passada falamos de potenciação, certo? Então, a aula de hoje, nós vamos falar de um assunto que envolve potenciação, que é justamente a potência de 10, né? Em notação científica. O que é potência de 10? Gente, potência de 10 é justamente um número que ele vai ser representado pela seguinte estrutura. Eu vou ter justamente um valor A, certo? Que vai multiplicar pela potência de 10, certo? Que o expoente vai ser um valor B. Que esse expoente aqui, ele pode ser positivo e pode ser também negativo, certo? Veja que eu tenho uma multiplicação, então eu vou ter fatores, não é isso? Eu vou ter que o A que vai ser o primeiro fator, certo? Primeiro fator. E eu vou ter que o 10 elevado à potência, eu vou ter o segundo fator, não é isso? É uma multiplicação de dois fatores. Então, vamos dar um exemplo aqui do que seria uma potência de 10, né? Então, eu tenho o seguinte, um exemplo. Um exemplo eu tenho aqui é que 3,12, certo, gente? Vezes 10 elevado a 1. Esse 3,12 vezes 10 elevado a 1, ele pode ser representado também como por 31,2. Por que, Tiago? Porque quando eu tenho uma potência de 10 elevado a 1, significa que 10 elevado a 1 é 10. Então, toda multiplicação que eu tenho de um número com um valor aqui, 10, então vai correr a casa para a direita, né? E tem um zero, então corre uma casa, não é isso? Como a gente já falou sobre números decimais, já explicamos esse assunto. E vamos supor, eu tenho aqui 10 elevado a 1 é 10. Então aqui eu tenho um zero, então corre uma casa para a direita. Ou seja, eu vou aumentar a minha base, que aqui vai me chamar de base. Eu vou chamar esse valor aqui de base. Aqui vai ser a minha base, certo? Aqui vai ser a minha base. Então, eu vou chamar isso aqui de base. Então, eu corro a minha base, eu cresço a minha base e diminuo a potência de 10, não é isso? Então, quando eu corro aqui uma casa, significa que aqui 1 ele vai para 0. Então, 10 elevado a 0 vai dar 1. Então, vai dar 31,2, certo? Um outro exemplo aqui, gente, ó, um outro exemplo aqui, certo? Que eu vou chamar de exemplo 2. Eu vou ter o quê? 4,384, certo? Multiplicado vezes 10 elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso aqui? Essa potência de 10 aqui, eu tenho o seguinte, 10 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 100. Então, eu tenho 4,384, certo, gente? Vezes 100, não é isso? 10 ao quadrado não é 100? Então, como é que a gente faz? Todo número que eu multiplico por um número decimal de casas, né, que tem zero, então o que acontece? Eu tenho dois zeros, vou correr duas casas, né? Uma aqui, duas aqui. Então, vai dar o quê? 438, né, vírgula 4, não é isso? Então, o que acontece? Eu tenho dois zeros, corre duas casas para a direita, ou seja, esse 10 elevado a 2, ele vai diminuir a potência. Então, vai de 2, vai passar para a potência, vai 10 elevado a 0, que 10 elevado a 0 é 1, não é isso?
Então deu 438,4. É a mesma coisa de eu pegar o seguinte, um outro exemplo aqui, um exemplo 3, certo, gente? Aqui, ó, exemplo 3. Eu tenho então aqui, ó, 50, certo? Vezes 10 elevado à quarta. Se eu tenho 50 vezes 10 elevado à quarta, então eu tenho o quê? 4 zeros, não é isso? Então eu vou ter o quê? Vou correr a casa quantas vezes? Eu vou correr a casa para a direita 4 vezes. Então eu repito a base. Então 10 elevado à quarta é a mesma coisa de quê? De 10.000, né? Então são 4 zeros, vou acrescentar 4 zeros. Não é isso? Então ficou justamente o quê? 500.000. Certo, gente? Então, gente, a potência de 10 é justamente essa nomenclatura, essa estrutura aqui, certo? Um outro exemplo agora, como é que a gente faria então? Como é que seria de números de potências negativas, né? Então eu tenho aqui, ó, 5, um exemplo, 76,4 vezes 10 elevado a menos 1. Como é que eu transformo essa potência de 10 aqui no número? Se positivo, se quando a minha potência é positiva eu correr a casa para a direita, quando ele é negativo eu vou correr a casa para a esquerda, não é isso? Então eu vou correr a casa para a esquerda. Então a potência de 10, ou seja, quando tem uma potência negativa, ela vai correr a casa para a esquerda. Quando eu tenho uma potência positiva, corre as casas para a direita. Então, como aqui é menos 1, é potência negativa, eu vou correr a casa para a esquerda. Quantas casas? Uma casa. Então, o número de casas que você vai correr é o que vale a potência que está aqui. Então, como aqui eu tenho potência 2, eu vou correr 2 casas. Se eu tenho potência 1, eu vou correr uma casa. Se eu tenho potência 4, eu vou acrescentar o quê? Vou correr 4 casas. Se eu tenho menos 1, vou correr uma casa para a esquerda, não é isso? Então, aqui vai ser o quê? A vírgula vai ser para a esquerda. Então, você o que vai fazer? Vai ser 0,5764. Certo, gente? Então, essa aí é a minha potência de 10, que transformando potência de 10 em um número, certo? Decimal. Então, outro exemplo, gente. Vamos um exemplo aqui. Se eu tenho aqui 682, certo? 3 multiplicado vezes 10 elevado a menos 5. Então, 5 é negativo, eu vou correr 5 casas para a esquerda, não é isso? Então, como é que vai ser? Eu vou correr aqui, ó, 1, 2, né? Então, vai ser 682 está aqui, certo? A gente vai fazer aqui, vírgula 3. Eu vou botar aqui, ó, vírgula 3, certo? Eu vou correr 5 casas para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 5. Então, aqui, ó, como é que ficou isso aqui? Ficou 0,0068223, certo? Eu corri 5 casas para a esquerda. Aqui, ó, né? 682,3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,006.823. Entendeu, gente? Então, gente, é o seguinte. Eu tenho também a questão das minhas operações aqui, certo? As minhas operações aqui de potência de 10, né? Como é que seriam as minhas operações aqui? Certo? Vou apagar essa parte aqui para poder não atrapalhar. Quais são as minhas operações? Eu tenho operações de adição, subtração, multiplicação, né? Então, como é que seria aqui? Como é que seria a de adição? Como é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, vamos supor que eu tenho 3 multiplicado por 10 elevado ao quadrado, mais 4 multiplicado por 10 elevado a 1.
certo? Como é que a gente faria essa soma? Essa soma aqui não é possível de fazer porque eu vou ter aqui, ó, potências diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter ou uma ou outra para a mesma potência de 10, não é isso, gente? Então, aqui embaixo, ó, eu faria o seguinte, ó, 3 vezes 10 ao quadrado. Vou converter isso aqui para poder igualar as potências dos 10, certo? Então, o que é que eu faço? Se eu tenho um positivo aqui, então o que é que eu vou fazer? Se ele é positivo, eu corro a casa para a direita. Então, vai ser o quê? 40. Vai ser 40 aqui, não é isso? Então, como é que vai fazer 40, né? Eu vou correr, na verdade, uma casa, duas casas, né? Na verdade, né? Eu tenho 4 vezes 10 vai ser elevado a 1. Então, eu vou correr, na verdade, eu vou correr, né? 40 vezes 10 vai dar 40, não é isso? Na verdade, então, gente, na verdade, a gente vai ter que converter o outro. Que geralmente você converte a potência sempre para o maior, né? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Na verdade, você vai ter que converter a casa para o maior. Então, você sempre converte o que tem a potência maior. O que tem a potência maior, você converte. Então, eu vou converter da casa de base 2, no caso de potência 2, para potência 1, para poder fazer minha soma, né? Então, aqui eu vou correr uma casa aqui, que vai ser o que? Então, 0,3, correr uma casa aqui, né? Vai ser, não, desculpe, 0,3 não, vai ser 3, vou correr para a direita, porque ele é positivo, né? Então, eu tenho o que? 3 vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou o que? Acrescentar um zero aqui, aumentar a base e vou diminuir o expoente, vai ser 10 elevado a 1, não é isso? Então, vai ser o que? Mais 4, né? Vezes 10 elevado a 1. Então, agora, ó, igualei as minhas potências de 10, agora eu posso fazer a soma. Como é que eu vou fazer a soma? Ó, você vai botar o 10 elevado a 1 em evidência, certo? E vai somar 30 mais 4, certo? Então, quanto é que deu essa minha soma? 30 mais 4 vai dar 34, certo, gente? Vezes 10 elevado a 1, certo? Então, essa aí é a minha soma, certo? E como é que seria a multiplicação, gente? Como é que seria a multiplicação? Vamos fazer mais outra soma aqui. Se eu tenho 4,36 vezes 10 elevado à terceira, mais 2,1 vezes 10 elevado a 1, certo? 2,1. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai converter sempre o que tem a potência de 10 maior. Porque a menor, você não tem como converter, colocar. Porque para a gente somar, tem que igualar as potências de 10. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 3 aqui, eu vou correr a casa, como ele é positivo, eu vou correr a casa para a direita. Então, eu vou correr quantas casas para chegar a 1? Vou correr 2 casas, não é isso? Eu aumento a base aqui, que eu vou ir aumentando a base, eu vou diminuir a minha potência de 10. Então, eu vou correr o quê? 2 casas. Eu tenho 1, 2. Então, vai ser o quê? 436 vezes 10 elevado a 1 mais 2,1 vezes 10 elevado a 1. Pronto. Já igualei as bases de 10. Agora eu posso somar, né? Eu boto 10 elevado a 1 em evidência. Então, eu vou somar 436 mais 2,1. Quanto é que vai dar essa soma aqui? Eu vou ter 436, certo? Eu vou botar vírgula 0, vou botar aqui, ó, certo? E vou botar o que agora? 2,1, né? Vírgula embaixo de vírgula. Então, essa soma vai ser o seguinte, ó, 0 mais 1 dá 1. 6 mais 2 dá 8. Eu tenho abaixo 3 e abaixo 4 aqui. E a vírgula vai onde? Vai aqui, né? Vírgula embaixo de vírgula. Então, essa conta aqui deu 436.
38, certo? 438 o quê? Vezes 10 elevado a 1, né? Então agora, gente, como é que seria uma multiplicação? A multiplicação seria mais fácil, né? A multiplicação eu vou ter 6 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 5 vezes 10 elevado à primeira. Como é que a gente vai fazer? A multiplicação é simples. Você vai multiplicar as bases e vai multiplicar as potências de 10. Como é que vai fazer? Ó, vai ser 6 que multiplica 5 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 elevado à primeira. Ó, gente, quanto é 6 vezes 5? 30, né? 30 vezes 10, ó, na potenciação que a gente viu aula passada, na multiplicação, a gente conserva a base na multiplicação e o que? Potência, ou seja, bases iguais, conserva a base e somos expoentes, né? Então, conserva a base e somos expoente. 2 mais 1, né? Então, aqui foi o que? 30 vezes 10 elevado ao cubo, não é isso? E na divisão, gente? Na divisão, a gente vamos focar aqui, ó. 8 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Como é que faz isso? Na divisão é a mesma coisa da multiplicação, o mesmo raciocínio. Você vai dividir as bases e vai dividir as potências de 10. Então, você vai botar o quê? 8 dividido por 2, vou dividir as bases, né? Vezes 10 elevado à quarta, certo? Sobre 10 elevado ao quadrado. Então, como é que ficaria isso aqui? 8 dividido por 2 dá 4. E na divisão, você faz o quê? Bases iguais, você conserva a base e diminui os expoentes. Vai ser 4 menos 2, não é isso que a gente viu em potência? Então, aí conserva o 4, vai ser vezes 10, né? 4 menos 2 dá 2. Então, é isso aí. Agora, vamos ver a notação científica. A notação científica, ela tem uma definição simples, né? Que ele é composto de dois fatores, certo, gente? Em que primeiro, o meu N ele tem que estar entre 1 e 10, que o meu N ele vai representar a minha base, certo, gente? Eu vou ter o meu N, eu vou representar a minha base aqui, ó. Eu vou representar a minha base, certo? Que é o meu primeiro fator, eu vou chamar de primeiro fator, certo? E a minha potência de 10, que eu vou chamar do meu segundo fator, certo, gente? A minha potência de 10 que eu vou chamar do meu segundo fator, certo? Então, um exemplo disso aqui, justamente, um exemplo que vamos dar aqui, é o seguinte, que eu vou ter o quê? 4,32, certo? Vezes 10 a menos 5, certo? Isso aqui é um número de notação científica. Aqui é um número que está em notação científica, certo? Que aqui, esse daqui vai representar o N, certo? Aqui vai ser igual ao N, ó. Que o N sempre vai ter que estar entre 1 e 10, que é uma representação de notação científica. E aqui é a potência de 10, né? Então, aqui o número está em quê? Em notação científica, né? Vamos escrever aqui o número, né? Ele está em notação científica, né? Ele está em notação científica, certo? Então, eu tenho 4,32 vezes 10 menos 5, que é justamente a representação em notação científica, né? Eu tenho também o seguinte, 3,27, né? Vezes 10 elevado ao quê? A 23, né?
Você vê notação científica muito em química, em física, né? Você vê o número de Avogadro, né? Avogadro, né? Amido Avogadro, que você vê muito, né? Que é 6,02, se eu não me engano, 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Isso aqui é o número de Avogadro em química, né? Que aqui representa justamente a quantidade de átomos, moléculas, não é isso? Então a gente vê também o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho 150 mil, certo? Eu tenho 150 mil. Eu quero representar esses 150 mil em notação científica. O que eu vou fazer? Vou correr a casa para a esquerda, que eu vou diminuir a base para ela estar o quê? Ela está entre 1 e 10. Então, a base tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou ter que correr a casa para a esquerda até chegar, ou seja, se eu chegar aqui 15, 15 é maior do que 10, então não vai estar representado. Então, vai ter o quê? Vai ser, eu vou correr a casa até chegar no último número aqui, ó, que é 1,5, que vai estar entre 1 e 10. Então, vai ser 1. Quantas casas a gente vai correr? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 casas. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado o quê? A quinta. Aqui na notação científica, o que você vai fazer? Quando você diminui a base, aqui vai diminuir, você vai aumentar a potência de 10, não é isso? E ao contrário, se fosse um número negativo, um número de decimal menor do que 1, seria o quê? Seria você correr para a direita, quando você aumenta a base, você vai diminuir a potência de 10. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho aqui 0,0000384. Como é que eu representaria isso aqui em notação científica? Né? Como é que eu representaria? Eu vou correr agora a casa o quê? Para a direita. Eu vou aumentar a minha base aqui e vou diminuir a minha potência de 10. Então, você diminui de 0 para cima e você aumenta de 0 para cima se você diminui a base e você diminui de 0 para baixo se você for aumentar a base. Então aqui a gente vai diminuir de 0 para baixo a potência porque a gente vai aumentar a base. Então até a base tem que ficar o quê? Entre 1 e 10. Então como é que vamos deslocar quantas casas? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ficar o quê? 3,84, porque ele está entre 1 e 10, vezes 10 elevado à quinta. Então, isso aqui representa a notação científica, gente. Certo? Representação de notação científica. Então, é isso aí. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos potência de 10, né, em notação científica, um assunto bastante utilizado na química, na física, na própria matemática. Então, gente, é isso aí, certo? Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, deixe nos comentários aqui toda dúvida e o que achou da aula, ok? Muito obrigado, gente, e até a próxima aula. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos potência de 10,